Estamos aí começando, né, nossa roda de conversa. Gente, nós vamos falar nessa semana sobre duas lutas muito importantes e que estão aí na luta no dia a dia, no cotidiano da classe trabalhadora. Vamos conversar aqui sobre a luta por moradia. Estamos aqui com o pessoal da Ocupação Maria Arraial de Belo Horizonte e também sobre as lutas da educação, conversando com Paulo Henrique Santos Fonseca, que é o coordenador. Agora você está numa coordenação Secretaria de Meio Ambiente, é isso, Paulo? Políticas Sociais e Meio Ambiente. Políticas Sociais e Meio Ambiente. Paulo é diretor estadual do Sindiúti e está aqui conosco também o Manuel Vieira, é da Ocupação Maria Arraial de Belo Horizonte, né? E ele é membro do MLB, Movimento de Lutas dos bairros, vilas e favelas. Isso. É isso, Manuel? MLB já tem um histórico de lutas muito grande, né? Daqueles que não têm teto, não têm moradia, está na luta por moradia. Nós vamos conversar sobre isso e você pode participar conosco. Nosso WhatsApp é o 319-7146-7456. Paulo Henrique, obrigada pela sua presença mais uma vez. Está aí, o programa é seu. Abra pra gente com as lutas da educação. Eu que agradeço, Vera. Um prazer estar aqui novamente. Tá aqui o Manuel Vieira também, que vai trazer essa luta importantíssima, né? Por moradia, por cidadania, né? E nós também da educação estamos em constante luta, né? Eu acho que essas lutas aí, elas se encontram, né? Em diversos momentos, né? Sempre a gente percebe uma preocupação dos movimentos sociais como um todo para que também, né, os filhos da classe trabalhadora tenham uma educação digna, né? Mas em primeiro lugar tem que ter o teto, né? Então a gente solidariza e tá junto, né? Com essa luta, né? E queremos aí contribuir, né? Para que nesse momento, né, para que a população em geral saiba, né, o que está se passando, os problemas relacionados à moradia, sobretudo em Belo Horizonte, mas é um problema estadual, nacional, né, e trazer aqui as nossas preocupações também com a educação, sobretudo da rede estadual de Minas Gerais, né? Nós temos aí um ataque à educação em Minas, né, tanto da nossa organização enquanto o Sindiúti, né, que vem sofrendo pressões, inclusive na via judicial, né, para que deixe de cumprir as suas tarefas, que é de mobilizar a categoria, mobilizar a comunidade escolar, né? Então é sempre pressionada, né, pela via judicial também, né, acionada pelo governo do estado. E nós temos aí a educação no ensino médio, né, que é ameaçada por um projeto que é SOMAR, que é transferir para iniciativa privada através de organizações sociais, né, aportando recurso público para essas organizações privadas que nem sempre cumprem com suas obrigações sequer trabalhistas. E que está mais avançado, que a gente tem tido êxito em várias localidades, mas não em todas. A gente tem conseguido reverter boa parte delas, que é o projeto Mãos Dadas, que é para o ensino fundamental, que o governo do estado tenta transferir a responsabilidade para as prefeituras. E agora uma grande cartada, que é tentar municipalizar 70 escolas estaduais em Belo Horizonte, né? E num primeiro momento isso pode parecer interessante, né? Até mesmo para o poder público municipal, que tem um aporte de recursos que são do Fundeb, da cota salário e educação, são recursos, né, que dependem do número de matrículas. Mas se a gente pensar que em Belo Horizonte se investe muito mais no estudante, tem um salário mais digno também para o trabalhador, e que com esses recursos não vai garantir a mesma qualidade de investimento nas escolas, né? Então isso nos preocupa muito. E aí nós sabemos também, né, as pessoas que estão em ocupação, muitas estão constituindo suas famílias, têm crianças pequenas, né? E a gente vê que a responsabilidade da Prefeitura de Belo Horizonte, por exemplo, com a creche,
né? Hoje ela deixa de atender mais de 70 mil crianças, aproximadamente de 0 a 3 anos. Né? De 4 a 5 anos, nós temos quase 9 mil crianças que não estão atendidas, e essa responsabilidade é do Poder Municipal. Então, como que o Poder Municipal vai assumir, né, a responsabilidade de outro nível, né, que é o fundamental, né, 1 e 2, se ele ainda não concluiu, né, a sua responsabilidade primeira, que são com as crianças menores, né, com a creche, com o ensino infantil? Porque no ensino fundamental, o que diz a Constituição? É dever do município e dever do Estado. E aqui em Belo Horizonte, por exemplo, está mais ou menos, cada um assume lá, né, a sua metade, né, a grosso modo. Né? O município acaba atendendo mais o ensino fundamental 1, o Estado mais o 2, né, mas é dividida essa responsabilidade. O governo do Estado quer se eximir totalmente de atender, né, o ensino fundamental no Estado, em Belo Horizonte, e a Prefeitura ainda não cumpriu a meta de estar atendendo as crianças na creche, no ensino infantil, né? Então isso é ruim para a comunidade escolar, para os pais, para as crianças, para os trabalhadores do município, que vão ter uma precarização, né, com um recurso que tem hoje. Se ele for abarcar mais escolas, né, vai acabar, quem sabe, vai continuar garantindo o que garante hoje, merenda, material, uniforme, né? Acredito que vai dificultar esse atendimento. E os trabalhadores do Estado que vão perder o emprego, literalmente é isso, né? Metade da categoria de Estado é contratada, é dispensada, a outra que é efetiva fica em adjunção por um tempo que não é ad eterno, depois tem que procurar uma outra localidade para dar aula. Mas se esse processo é para todo o Estado, vai chegar num ponto que não vai ter para onde correr. Para onde correr. Então, também perde ali, são pessoas perdendo o seu emprego, né? Professores, educadores, de maneira geral. Então, Paulo, é uma luta, assim, eu vejo que a educação parece que é uma luta que não para, né? Na hora que vocês encontram um porto seguro, conseguem aprovar uma lei do piso, conseguem avançar em alguns direitos que são fundamentais, aí vem o governo com uma nova proposta para retirar direitos, né? Com projetos negacionistas, enfim, uma luta que não cessa. Contínua, é isso mesmo. Assim como a luta pela moradia. Sim, né? Pois é. E nós vamos, inclusive, ouvir aqui, né? A gente sabe que a luta da educação, uma luta que perpassa todas as outras, né? Porque a educação, ela interage, ela tem uma interface, né, com a vida das pessoas, do início ao fim da vida. A gente está sempre em constante aprendizado. O conhecimento é aquilo que a gente quer passar para os filhos, né? Como aquele direito, né, que ninguém tira. E aí a luta pela moradia está aí dentro de uns direitos também fundamentais, porque é preciso, né, gente, ter acesso à moradia, para você também viver com dignidade. Manuel, é interessante porque vocês estão agora nessa luta, né, que não é nova, mas a gente queria, antes de tudo, saber um pouquinho de você, né? Quem é o Manuel, de onde você vem, né? Que lutas vocês estão fazendo, para depois a gente cair exatamente na luta pela moradia e das ocupações que estão em Belo Horizonte. Certo. Como já apresentado, né, eu sou Manuel Vieira. Hoje eu faço parte da Coordenação Nacional do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, MLB. A gente atua principalmente com ocupações urbanas, mas a nossa luta ela é muito mais profunda que só a luta por moradia, né? Sim. É a luta pelo direito à cidade, é a luta pela reforma urbana, mas também uma luta que nenhum desses direitos, como o da educação, que nos é negado, diariamente seja negado, né? Que é a luta pelo socialismo, que é a luta pela transformação da sociedade, né? Sim. Bom, eu nasci lá em Araçuaí, né, no Vale do Jequitinhonha. Olha só. Por uma questão de oportunidades mesmo, que a região não oferecia na época, eu me mudei para Belo Horizonte, para BH não, mudei para a região metropolitana, para Santa Luzia, em 2009, né? Então, vai fazer aí 14 anos que eu tô morando aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. E final de 2013, início de 2014, eu conheci as ocupações da Isidora. A gente foi morar lá na Ocupação Esperança.
E daí eu conheci a luta por moradia com mais profundidade, né? Conheci os movimentos, foi aí que eu conheci o MLB e comecei a atuar também, não só pela minha moradia, mas na luta pela moradia como um todo. Você podia falar um pouquinho dos movimentos sociais por moradia para a gente, antes da gente falar do déficit, né, habitacional, ocupacional em Belo Horizonte. O movimento social por moradia, ele é um movimento cidadão, né? E embora muitos desconheçam, não é, Paulo? A sua finalidade, o que eles fazem de fato. É interessante porque nós estamos com o canal aberto aqui pelo Sindiúti para vocês. Fala um pouquinho para a gente, porque vocês têm os princípios, né? A moradia não sai ocupando qualquer espaço, não sai tomando espaço de ninguém, como dizem por aí, né? Queria que você contasse um pouquinho para a gente desse princípio de vocês. Bom, primeiro que o direito à moradia, ele além de ser um direito básico às condições de sobrevivência de qualquer ser humano, ele está lá no Tratado Internacional de Direitos Humanos, do qual o Brasil é signatário, né, de 44, onde fala que a moradia é um direito humano e é a moradia digna, né? E também na Constituição de 88 prevê que moradia é um direito de todo cidadão brasileiro e um dever do Estado, né? Então, o Estado deveria ser quem produz essa moradia popular e que dá condição das pessoas terem acesso. Estamos nem falando da moradia gratuita, exatamente, né? Mas uma moradia que não seja uma mercadoria de luxo, né? Uma mercadoria que seja produzida a partir da necessidade das pessoas e que sejam destinadas também para essas pessoas. Então, a nossa luta é uma luta constitucional. E outra questão que você colocou das ocupações, a ocupação resgata duas coisas na Constituição, né? Primeiro, que é o direito à moradia. Segundo, que é o combate à especulação imobiliária, que é um crime. Então, a gente faz ocupação onde tem terrenos e prédios que não cumprem nenhuma função social, que estão entregues simplesmente à especulação imobiliária. Essa semana, por exemplo, a gente teve esse caso da companheira que sofreu uma agressão muito extrema, né? A companheira que foi estuprada aqui em Belo Horizonte. E o que a gente vê é que esses terrenos vazios, esses espaços são usados, inclusive, para poder cometer crimes, né? Sim. É espaço que é usado para desovar corpo, é um espaço que é usado para poder praticar crimes sexuais contra mulheres, crianças, é espaço para poder fazer assaltos. Então, são espaços que, além de não cumprir nenhuma função social, fica causando ainda mais transtorno para a população acerca da segurança pública também, né? Então, é por isso que a gente ocupa esses terrenos e prédios para poder dar uma função social para eles também. Certo. Então, aí, quando a gente fala da função social, né, Paulo? Vamos interagindo aqui com o Manuel. A gente está falando exatamente de um princípio constitucional, de um direito do cidadão, e a ocupação social, né, a ocupação desse imóvel, ela precisa estar a serviço da vida, a serviço das pessoas, e não fechadas, e não aí jogadas sem cumprir esse preceito, né? Eu queria que você falasse um pouco, você está vindo então do Isidora, dessa ocupação, mas nós temos um déficit habitacional por moradia popular em Belo Horizonte muito grande, não é? Queria que você atualizasse, porque eu imagino que o MLB tem isso tudo na ponta da língua, porque vocês são muito conhecedores do espaço onde vocês pisam. Fala pra gente um pouquinho. Eu, se eu não me engano, eu li alguma coisa em torno de 80 mil moradias, não sei se é por aí que passa mesmo. Queria que você atualizasse os números pra gente, só para as pessoas saberem, né, Paulo? Contar um pouco aí da história da Maria do Arraial também, né? Isso, na sequência. Certo. Até entrando um pouco nessa questão da Maria do Arraial, porque a gente teve muita repercussão também na mídia, né? Então, vários jornais procuraram para poder falar sobre a ocupação, falar sobre a questão dos dados da moradia também. E a gente já estava vindo de uma semana que tinha sido a semana da moradia nos jornais, assim, né? Teve o relançamento do Minha Casa Minha Vida, né? Então teve aquele comício do Lula, que ele colocou várias questões sobre a volta do Minha Casa Minha Vida. E uma das coisas que ele colocou foi que esse monte de prédio abandonado que tem no centro das grandes cidades, nenhum deles podia mais ficar vazio, né? Então, o que a gente está fazendo é justamente cumprir com isso. O movimento organizado foi lá e começou a ocupar esses prédios que estão abandonados e dar a função social da moradia para eles, né? Então, está se tornando moradia popular já, com a ação do povo. O déficit habitacional de Belo Horizonte hoje gira em torno de 107 mil unidades.
E uma população de rua que já ultrapassou aí as 11 mil pessoas que estão nessa condição hoje, né? E um perfil que vem mudando muito, porque se a gente pegasse o perfil das pessoas que estão em situação de rua há alguns anos atrás, tinha um perfil de pessoas que tinham dificuldades familiares, questões de saúde mental, pessoas que não tinham uma boa convivência, ou que a família abandonou, ou que teve que fugir de casa, e aí acabou sucumbindo também ao vício do álcool, da droga, e para poder sobreviver também, né, às noites frias da rua, as condições e os perigos que a rua oferece, né, mas é uma população extremamente invisibilizada. Mas o que a gente tem acompanhado da pandemia para cá é que o perfil dessas pessoas em situação de rua mudou muito, assim, né? Então, a gente vê famílias inteiras na rua, não só pessoas sozinhas, né? Mas famílias inteiras com criança, com sofá, cachorro, fogão, geladeira, assim, todos com os móveis para debaixo do viaduto, porque estavam sendo expulsas de casa porque não conseguia mais pagar aluguel e comer ao mesmo tempo, né? Perdeu o emprego e foi expulsa das casas onde estavam antes, né? E resgatando um pouco também dessa história da Maria do Arraial, acho que o MLB, eles se organizam no seguinte: a gente vai para esses bairros pobres, né, onde é que a gente já tem atuação, ou onde é que a gente já tem ocupação urbana, onde é que a gente já está mais acostumado a atuar, mas assim, a gente vai procurando esses lugares mais precarizados, onde é que está o povo pobre, trabalhador, aqueles que trabalham ali, pegam ônibus de madrugada para ir para o trabalho, e que trabalha a vida inteira e que não consegue um direito tão básico, que é o direito à moradia, né? Que é o direito à casa. E começa a organizar essas famílias, né? E ultimamente a gente tem pautado muito essa questão da estrutura que o centro oferece, ao mesmo tempo que você tem essa quantidade de imóveis vazios, né? Só no centro da cidade são mais de 80 imóveis vazios, prédios, né? Prédios ociosos que não cumprem nenhuma função social. E aí a gente está falando assim, esses prédios comportam quantas pessoas, né? Quantas pessoas daria para resolver esse déficit habitacional só com o que já está construído? Sem precisar fazer um bairro novo, sem precisar abrir uma rua nova, só com o que já está pronto. E aí a gente vem pautando muito essa questão, porque Belo Horizonte foi construída ali dentro da Avenida do Contorno, expulsando quem estava lá dentro, né? Uhum. E Maria do Arraial marca esse primeiro despejo na cidade de Belo Horizonte, inclusive antes de Belo Horizonte existir, né? Para Belo Horizonte existir, primeiro teve que expulsar a Maria do Arraial, que morava ali antes, e teve que expulsar outras famílias também que moravam ali. E a Maria do Arraial morava bem onde hoje fica o Palácio da Liberdade. Ela foi expulsa de uma área extremamente privilegiada, né? Uma área que é alta, com uma vista bonita, para poder construir o palácio ali naquele lugar, que era tão maravilhoso. Então ela foi o primeiro despejo que teve. E dali em diante, Belo Horizonte foi uma cidade que foi construída expulsando os pobres dessas regiões, né? Esse último censo aponta que a cidade de Belo Horizonte diminuiu a quantidade de habitantes. Isso nunca tinha acontecido antes. Isso porque a cidade de Belo Horizonte vai se tornando cada vez mais elitista e vai expulsando os cidadãos. Vai expulsando, né? A região metropolitana cresceu. Né? A região metropolitana cresceu e Belo Horizonte diminuiu a quantidade de habitantes. Isso não quer dizer que as pessoas pararam de vir para o interior, parou de nascer gente em Belo Horizonte. Isso está contra as regras naturais do desenvolvimento, né? Mas as pessoas estão saindo de Belo Horizonte porque estão sendo expulsas cada vez para mais longe, né? E o nosso movimento da Maria do Arraial é justamente voltar os pobres, os negros, para esse lugar que a gente nunca deveria ter saído, porque ali moravam essas pessoas antes, né? A gente foi expulso daquele lugar e a gente está voltando para lá. A Maria do Arraial fica a cerca de 1,5 quarteirão dos quarteirões de onde era a igreja de Nossa Senhora do Rosário, da Irmandade do Rosário dos Homens Pretos, né? Sim. Então ali ficava o Largo do Rosário, tinha um cemitério e tinha uma capela. Quem passa ali pela Rua da Bahia, na esquina Coatimbiras, bem em frente ao Café Cultura Bar, tem uma placa que conta um pouco da história do Largo do Rosário e tem uma foto em reprodução em 3D mostrando como que era a igreja e o cemitério, que ficava bem ali. E tá ali ainda. Essa igreja foi demolida, foi soterrada e tá lá, concretada, com prédios construídos em cima dos restos mortais dos nossos ancestrais, né? Então, a gente tá desenterrando também esse passado que foi negado pra gente. A vida inteira a gente conhece a história de Belo Horizonte como uma cidade que foi construída onde não havia nada. Mas isso não é contado, né? A história oficial é que não existia nada aqui antes, né? Uhum. Essa semana o Barreiro fez 160 anos, Belo Horizonte tá fazendo 130, sei lá. Então, assim, é muito mais novo do que o que já estava aqui antes. 126? Pois é, então
Belo Horizonte é muito mais novo do que o que já estava aqui antes, do que o que já estava construído, né? E é uma cidade que foi construída tentando apagar essas memórias que já existiam. Então, o cemitério dos mais ricos, de quem tinha mais condições, dos brancos, eles pegaram os restos mortais e transferiram ali para o cemitério do Bonfim. O cemitério dos negros, dos pobres, eles simplesmente soterraram, concretaram tudo, construíram asfalto por cima. Que absurdo, e apagaram, né, a nossa história. Então, e assim, por muito tempo, Maria do Arraial também foi chamada de Maria Papuda, né? Que era um apelido pejorativo e tal, para poder contar essa história dela. Uhum. E existe uma lenda que o fantasma dela assombrou por muito tempo, assombra o Palácio da Liberdade, né? Que é uma maldição que ela jogou ali para os governadores, falando que os governadores que morassem ali iriam morrer. Então, o Juscelino Kubitschek, até com medo, construiu lá o Palácio das Mangabeiras para não dormir. Para não dormir lá, com medo de morrer. Porque vários governadores morreram lá. E acho que a Maria do Arraial volta como esse fantasma também, que volta para poder pautar essa questão dos prédios vazios. E são essas pessoas que foram expulsas de lá que estão voltando para esse mesmo lugar, né? É interessante, né, Paulo Henrique? Conhecer a história, né? Importantíssimo esse resgate, né? Importantíssimo. Eu sabia alguma coisa, mas não tudo assim como o nosso querido Manuel está nos contando, né, Paulo? E tem uma questão importante de direito à cidade, né, para todos, né, porque você vê essas pessoas que estão sendo expulsas, como o Manuel falou, para a região metropolitana, mas que ainda tem o seu trabalho, né, o seu ganha-pão na região central de Belo Horizonte, né, são pessoas que têm que se deslocar todo dia também, são mais ônibus, né, mais carro, mais necessidade de transporte, né, que Sim. acaba dificultando, a qualidade de vida de todo mundo, né? Então, Sim. o ideal é que as pessoas morem próximas de onde trabalham. E a gente sabe que onde a economia é mais forte é na região do entorno dentro, né, da contorno, né? Então, são vários problemas que são causados em decorrência dessa distância, né, que as pessoas têm que percorrer, né? E muitas vezes nós temos aí algumas cidades dormitório, por exemplo, que não tem a geração de riqueza e que ficam responsáveis por dar as condições básicas, né, para a população, né? E quando, né, deveria ser Belo Horizonte que está se beneficiando com o trabalho dessas pessoas, né? Dessas questões de saneamento, de iluminação, da moradia, né? Acho que é muito importante essa reflexão aqui, porque a gente acha que atinge só quem está sem a moradia, mas atinge, né, o conjunto da população da cidade, né? Pois é, essa questão do transporte, você está falando, da acessibilidade, isso é muito importante e é considerado também, né, por vocês. Eu vejo que vocês têm falado muito sobre isso também, né? Porque é vida digna, não é, Manuel? Eu queria que você fizesse esse comentário antes da gente ir para o intervalo, porque o que o Paulo toca ali, às vezes as pessoas falam assim, pode pensar, né? Ah, mas eles estão querendo ocupar no centro da cidade. Por que isso? As pessoas não consideram que viver, ter dignidade, ir e vir, tudo isso ajuda, tudo isso influencia na qualidade de vida das pessoas, não é? Com certeza. Isso que a gente está falando aqui, que eu tinha dito antes, de que a gente teria como resolver o déficit habitacional sem construir nada, só com o que já está pronto, só readequando algumas questões. E não é só resolver o déficit habitacional, você resolve vários outros problemas da cidade. Porque esse dinheiro que você iria poupar para poder construir bairros novos, para poder construir estruturas novas, você pode investir no que já está colocado. Porque Sim. mais da metade da população brasileira hoje não tem saneamento básico. Então, não daria para a gente pegar esse recurso, então, e investir em saneamento básico? Então, isso é uma questão. Mas no centro da cidade, a gente já tem toda uma estrutura, que isso que o Paulo colocou é muito importante, que foram os trabalhadores que construíram. Esses prédios foram os trabalhadores que construíram. O que mais tem ocupação urbana é pedreiro, que não tem casa. Então, constrói muita casa para várias pessoas, vários prédios, e ele não tem direito a um direito básico para ele, que é o direito à moradia, né? E a gente está reivindicando o que a Constituição já prevê, né? Estamos reivindicando nada mais do que isso, para além do que a Constituição já prevê. Esses prédios estão no centro, abandonados, eles estão aí, inclusive, proliferando doenças, né? Então,
no período de dengue, vários desses prédios, inclusive, que eram antigos hotéis, tem piscina, e aí geram uma série de transtornos para a população da região, e que, ao invés de resolver o problema, ele acaba criando novos problemas, né? Então, a pauta do movimento popular é justamente você ter esse acesso a essas questões, né? E a pessoa que mora no centro da cidade, ela não precisa deslocar 2 horas para poder trabalhar, ela trabalha do lado de casa. Então ela vai ter mais tempo para poder passar com os filhos, para poder descansar mais, para poder acessar a um cinema, né, que tá ali do lado, que ela não vai precisar pagar mais uma passagem para poder ir, mas que ela vai conseguir acessar ali o Humberto Mauro, que é de graça, que tá perto, vai conseguir acessar Parque Municipal, o Parque Municipal, praças, né? Praça da Liberdade. Várias praças dessas bem estruturadas que nos bairros pobres não tem. Não tem. A gente precisa falar disso também, que no bairro pobre não tem essas praças com essas estruturas. Ela vai ter esse acesso do lado de casa, vai conseguir ter uma vida com mais qualidade, com mais economia e gastando muito menos. E outra coisa, esse transtorno todo que tem para pegar uma Cristiano Machado, para poder pegar uma Avenida Amazonas, um monte de gente vai deixar de enfrentar por estar próximo dessa estrutura que já está colocada. Isso, os ônibus vão diminuir a superlotação dos ônibus, né? Então você vai ter, o trânsito vai diminuir. Então tem a moradia no centro resolve muita coisa. Inclusive para acessar os instrumentos de saúde, hospitais, né, que estão ali no centro, João 23, Santa Casa, enfim, né, Paula? A estrutura que está ali também na área da saúde, porque as pessoas gastam muito com isso também, né? Transporte para cuidar da saúde, não é, Manuel? Com certeza, tá menos de 10 minutos andando da área hospitalar para São Maria do Arraial. Sim, com certeza. Pessoal, nós temos um intervalo agora, vamos tomar uma aguinha. Pois é, pessoal, estamos de volta aqui para o nosso segundo tempo do Roda de Conversa. Esse programa é feito com muito carinho para você. Temos sempre o apoio da CUT Minas, Central Única dos Trabalhadores, do Jornal Brasil de Fato. E é claro, de você que está aí do outro lado do dial nos acompanhando, nos enviando as suas perguntas, as suas considerações, muita gente comentando sobre o programa e agradecendo e dizendo que o programa Roda de Conversa é muito importante. Essa semana, inclusive, a gente estava no Uber em Belo Horizonte e aí estava ligadinho na rádio e o cara do Uber disse que está sempre ligado, que ele gosta muito do Roda de Conversa. Então tá aí, fica o registro, enviei na hora para a rádio para poder colocar a mensagem dele no ar, e nós queremos deixar aqui um monte de abraço para vocês, todos que estão na escuta. Paulo, você estava chamando a atenção, nós estamos recebendo aqui o Manuel, coordenador do movimento de luta por moradia em vilas e favelas, né? E aglomerados, enfim. Ô Paulo, você estava falando de uma determinação do STF, né? Determinando que entes federados adotem providências para atendimento à população em situação de rua. É isso, Paulo? Se você ouviu... Foi dia 25, né? Sim. De julho, decisão liminar, ministro Alexandre de Moraes, e ele estabelece 120 dias para que os entes federados tomem algumas atitudes básicas, né? Que garantam, elabore aqui uma ação de monitoramento referente à implementação da Política Nacional População de rua. Que mas tem crescido muito, né? Não é, vamos dizer assim, a solução da questão, mas é uma preocupação de um dos poderes, né? Que ele vai conter, né? Algumas atitudes que a gente tem visto aí, como aqui em Belo Horizonte, a Câmara Municipal, que estava em vias de aprovar um projeto para retirar os pertences das pessoas Você viu isso, que estão gente? Na rua. Que absurdo. Né? Então, essa medida veio logo em seguida e já deu uma freada. E, infelizmente, não é só Belo Horizonte, né? Sim. Então, nós temos aí uma vertente da política que, né, que não é totalmente desumanizada, né? E aí tem que vir o poder judiciário, né, para cercear esse tipo de ataque às pessoas que já não têm, né, moradia e que correm o risco, inclusive, de perder seus pertences, né? Então, assim, é questão de segurança que tem que ser responsabilidade, né, dos municípios, de abrigo, né? São políticas paliativas, mas que são políticas que podem, naquele momento, ir garantindo o direito à vida dessas pessoas, né? Para que a gente tenha um fôlego aí para poder organizar, né, uma política que realmente
efetivo o direito à moradia para todas as pessoas, né? O ministro, inclusive, observou, Paulo, que o plano, né, nacional para cuidar, né, da população em situação de rua, ele existe, né? Mas ele existe desde 2009, mas até 2020, apenas 5 estados e 15 municípios adotaram alguma medida em relação a isso. Então, você veja que é uma luta grande e, em termos de atitude, estamos longe da realidade. Emanuel, mas a gente queria, assim, retomando aqui com você, a gente sabe que vocês precisam contar com muito apoio, né? Não só da população, mas também dos órgãos constituídos, né? Da política. Está aqui o ministro do STF falando da importância de cuidar da população que está na situação de não ter, né, onde morar. E eu queria saber de você, como é que tem sido? Você falou da repercussão, né, da Maria do Arraial. Vocês estavam aqui agora, o Síndico te abrindo esse espaço importante para a gente conversar. Que apoio vocês têm recebido? Conta para a gente um pouquinho, né, desse dia a dia da ocupação Maria do Arraial. Tem sido assim, uma solidariedade muito grande de várias partes, porque o que a gente vem falando muito é que a luta por moradia, ela não é a luta só dos sem-tetos, né? Ela é a luta da população como um todo, por vários motivos, né? Isso que a gente colocou aqui antes do intervalo também, fundamental, das melhorias das condições de vida das pessoas, né? Então, depois de uma moradia, as pessoas vão ter mais condições para poder se inserir no mercado de trabalho, para poder ter mais tranquilidade, ter mais saúde, conseguir ter uma estabilidade melhor na questão da educação, porque se matar em 2, 3 empregos para poder pagar um aluguel não te deixa fazer nada mais além de trabalhar, nada além de se preocupar e às vezes até morrer, infartar com isso aí, porque não consegue resolver, né? Que a conta não fecha no final das contas. Mas, bem, como tem tido muita solidariedade, eu queria ter um destaque aqui para a companheira Bia Cerqueira, que também passou aqui por esse sindicato de luta também, pelo Sindiúde. Foi visitar a gente lá na ocupação. Inclusive, visitou a nossa creche, né? Tem uma creche lá na ocupação Maria do Arraial. Legal. Foi lá, conheceu as crianças, conversou muito com o pessoal. É importante isso, né? E vai fazer uma visita técnica também da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa lá na ocupação para poder pautar essa questão. Isso que a gente está falando, dessa questão não só do acesso à moradia, mas é isso, né? Acesso à educação, a independência financeira das mães também para poder ter um lugar para deixar as crianças em segurança, para poder conseguir trabalhar. Então, receber esse tipo de solidariedade, receber esse tipo de visita para a gente sempre é muito bem-vindo e muito importante para a nossa luta, né? Vocês são quantos lá? Quantas pessoas? Certo, a gente ocupou o prédio com cerca de 250 famílias, né? Então, é o número que a gente está negociando aí para poder atender. Ainda estamos entendendo essa questão da quantidade de famílias que cabem no prédio, né? Porque nem tudo vai caber, mas a gente está negociando aí com os órgãos responsáveis essas 250 famílias que estão precisando de moradia, que estão organizadas pelo MLB hoje lá. Tá. Paulo, você quer fazer alguma consideração? Eu queria saber de você, você falou da creche, né? São quantas crianças? A gente fica... Olha, a gente estava com 40 crianças lá na creche. Gracinha. Inclusive, teve um salto muito importante, porque em vários momentos da luta a gente teve negativas, né, do poder público, da prefeitura, para poder matricular as crianças em escolas e tal. Sim. Dessa vez a gente, assim, em uma semana de ocupação, a gente já tem crianças matriculadas na escola ali da região, né? Então, que maravilha. Ali na EMEI Timbiras, no IMACO, no IENG, vários lugares a gente está recebendo alunos da ocupação Maria do Arraial. E a gente já está nessa perspectiva mais de consolidação das famílias, já se adaptando ali à nova moradia no centro de Belo Horizonte. Maravilha. Né? Rua da Bahia, que número? 1065. 1065. A ocupação Maria do Arraial, então, assim, já surtindo efeito, né? Porque isso já traz dignidade, já traz uma outra realidade, né? Para essas famílias. Sim, sim. E aí só um pouco desse dia a dia que você perguntou, assim, a gente tem uma escala de revezamento das famílias a fazer os trabalhos da ocupação, porque era um prédio que estava abandonado também há muitos anos, então ele tem uma estrutura precária, né? Não tinha luz em vários lugares, não tinha água, então a gente conseguiu montar uma equipe de estrutura, de mecânico, de pessoa que é eletricista, bombeiro,
faz várias serralheiras para poder construir ali a estrutura da ocupação. A gente tem feito isso, né? Mas a gente tem uma cozinha coletiva, então, que serve 4 refeições diárias aí para os adultos e 5 refeições diárias para as crianças na creche, né? Então, essa cozinha coletiva tem esse espaço da creche. As decisões da ocupação são tomadas em assembleia, né? Então, os moradores autogestão, né? Autogestão se reúnem para poder tomar cada uma das decisões que é tomada na ocupação, é decidida em assembleia. É um pouco de exercitar também essa questão. A cidadania. Não só a cidadania, mas essa questão do poder popular, das pessoas terem direitos, né? Porque o conceito de democracia que a gente tem dentro da democracia burguesa é muito, muito pouco, né? Então, a democracia limitado, é o quê? É só ir votar a cada 2 anos, aí o prefeito, o vereador que decide por mim depois o que eu vou fazer ou não, se vai ter isso ou se vai ter aquilo, se vai ter moradia ou não vai ter, se vai ter educação ou não vai ter. Não, lá a gente pode decidir, vai ter uma creche ou não vai ter. Quem decide? Quem mora. Quem mora pode decidir isso. Olha só, eu ia te fazer uma pergunta agora, mas ela está chegando de um ouvinte, aí eu vou deixar com ele a pergunta, porque eu ia fazer na sequência, que é o Leonardo Rezende, ele está no centro, né? Ele pergunta como que as pessoas interessadas podem contribuir, ajudar com a luta de vocês. Se tem alguma necessidade mais de momento, entendeu? É alguém que queira ajudar, é o Leonardo. Certo, Leonardo. A gente tem, não só para o Leonardo, mas para todo mundo que quiser ajudar a ocupação Maria do Arraial. Existem várias formas de apoiar, né? Então, uma delas é ir lá presencialmente, levar a solidariedade, né? Conhecer o movimento, conhecer as famílias. Outra forma de ajudar é seguindo também nas nossas redes sociais, aí, né? MLB MG. E lá a gente está divulgando todas as atividades que está tendo na ocupação, as formas de ajudar, quais são as doações que tem precisado. Mas são famílias que são famílias pobres, né? No melhor da palavra, são famílias que passam por uma certa vulnerabilidade social, que é um movimento construído por famílias, assim, também, um movimento autogestionado, mas que é construído em sua maioria, assim, 90% do movimento vem dessas famílias trabalhadoras, mas famílias extremamente precarizadas. E aí, nesses espaços coletivos, essas famílias estão tendo coisas que uma parte delas não conseguiam ter antes, né? Por exemplo, 4 refeições no dia, nem sempre é a realidade de todo brasileiro. A gente está vendo os dados do ano passado, né? Aí, mais da metade da população passava algum grau de insegurança alimentar. Então, isso não é a realidade do povo brasileiro. E ainda não é, apesar da gente ter vencido um pouco aí nessas eleições, a gente tem avanços agora nesse primeiro semestre, mas ainda não é a realidade da gente ter a população comendo plenamente bem em nosso país. Então, na ocupação, trazer alimentos, trazer coisas nesse sentido é extremamente importante para a gente poder abastecer a nossa cozinha. São 250 famílias, né, Paulo Henrique? Eu acho que é uma demanda grande para 4 refeições, né? Todos os dias, né? Então, todos os dias. É importante, né? Paulo, você pode falar que eu tenho uma outra pergunta para o Manuel aqui. Vamos lá com a pergunta. Tá. O Lucas Pingo está perguntando o seguinte: Manuel, a ocupação realizada na Rua da Bahia gerou uma grande repercussão na mídia. Existem vários locais que estão vazios em BH. A prefeitura não tem sequer um estudo ou um planejamento para a ativação desses locais. Mas quando eles são ocupados, o governo quer tirar as famílias imediatamente dos locais. Como você vê essa situação? Como vocês, aí eu até acrescento a pergunta, enfrentam isso? Certo. Isso é a realidade não só de uma ocupação nova que nasce no centro da cidade, mas em todo canto tem ocupação urbana, né? A gente já viu várias vezes a prefeitura, assim, ocupação de terreno, né? Eu falo prefeitura porque é um histórico, não é só do prefeito atual, né? Sim. Então é a prefeitura, porque é o poder público, o Estado, ao longo de toda a vida aí que existiu. De a política ser o despejo, né? A política ser destruir aquilo que foi construído popularmente. Por outro lado, a prefeitura não construiu nenhuma política pública. Eu fico me perguntando quantas casas a prefeitura construiu em Belo Horizonte. Para quando tem uma ocupação, a prefeitura tem a moral de questionar alguma coisa, se a pessoa deve ou não estar ali, sabe? Então, as pessoas, a ocupação, ela é uma das últimas vias que as pessoas procuram para poder resolver o problema da casa, até porque é uma luta extremamente criminalizada, né? Então, não é uma luta que sofre vários preconceitos e que as pessoas, muitas das vezes, não estão dispostas a enfrentar. Mas outros caminhos são ou comprar uma casa, entrar nesses financiamentos aí, esperar a vida inteira pelos programas de moradia popular, que às vezes não sai do papel. A prefeitura cantou à torta e à direita esses dias dizendo que
iria ter o centro requalificado, né? Queria ter moradia popular no centro. Passaram meses, não existe movimentação nenhuma e nem proposta nenhuma para poder se resolver isso. Não tem nem estudo de quais são os prédios que estão abandonados. A prefeitura não tem esse tipo de informação que é básica, sabe? Olha só. O prédio da ocupação Carolina Maria de Jesus... Provavelmente tenha, né, Paulo Henrique? Não quer falar. Porque, gente, para eles deve ser assim, deve pensar... nós não vamos mexer com isso, não vamos dizer, porque a gente vai estar escancarando um problema não que a gente tem que enfrentar. Como, né? Porque eles têm informação, tem muito estudo, o Manuel. É uma forma de sair fora, né? Sim, de resolver o problema. Até colocar, porque, por exemplo, o prédio da ocupação Carolina Maria de Jesus, que é outro prédio que é uma ocupação realizada pelo MLB, que é a ocupação que eu moro, né? Lá na Maria do Arraial, eu tô lá como coordenador e tal, mas eu moro mesmo na ocupação Carolina Maria de Jesus. Uhum. A Carolina é o da Espírito Santo? Da Rio de Janeiro. Da Rio de Janeiro, desculpa. Rio de Janeiro 109, tá. Isso. O prédio deve uma fortuna, são mais de 3 milhões de dívida de IPTU. E isso, pela legislação atual, o prédio não deveria mais ser do proprietário. Tipo assim, a prefeitura já deveria ter desapropriado, já deveria ter tomado e passado para outra função social que o prédio fosse cumprir, entendeu? Então, assim, é um descaso mesmo, assim, é uma falta de vontade de enfrentar essa especulação imobiliária que eu coloquei aqui no início e de resolver o problema da moradia. Agora, não se resolve o problema da moradia sem se entrar no problema crítico, sem se entrar na questão da especulação imobiliária. Sem fazer isso, não se resolve o problema. E você falou muito bem do custo, né? Do alto custo. Você imagina, se esse prédio parado já deve isso tudo... se o poder público ainda vai gastar, não é, Paulo Henrique, com grana para poder fazer novas moradias, se já tem uma pronta, para quê? Sim, o prédio está lá, já está pronto, entendeu? É só transformar uma coisa na outra e já está resolvido. Tá certo. Paulo, alguma consideração a mais e sobre a luta da educação? Acho que é muito rico e que essa nossa conversa, né? E eu fico pensando assim, às vezes a pessoa não tem a dimensão do que é uma ocupação, porque igual o prédio lá, ele não era residencial, né? Ele é um prédio comercial, então... Você chega, você tem que se adaptar a um prédio que está sem energia elétrica, está sem água muitas vezes, né? Sem a mínima infraestrutura. Então, é uma luta cotidiana o tempo todo, as pessoas têm que trabalhar, né, para conseguir seu sustento, tem que se manter na luta lá. E como que é bonita essa organização, né, de que assim, as crianças são filhos de todos, né, no final das contas, né? Porque todo mundo cuida um pouquinho, né? Então, né? E assim, né? Os mais velhos, os mais novos, né? Cada um contribui com o tempo que tem, com a experiência que tem, com a aptidão que tem, né? Então, quando o Manuel fala assim, em primeiro lugar, né? Eu pensei que ele ia falar, olha, traz pra gente lá uma cesta básica. Não, em primeiro lugar, vocês vão lá visitar. Eu achei legal demais. Vai conhecer, então, né? Isso nos ensina também, né? Nos ensina. E acho que é importante, sim, levar, né, que as pessoas podem contribuir, né? E também levando alguma coisa, né? Mas ir conhecer, acompanhar nas redes, né? Porque é uma experiência... É uma forma também de não criminalizar, talvez, né? Vai conhecer para entender, para perceber, né, a dimensão de tudo, né, Paulo? Hoje nós temos um termo que o padre Júlio Lancelotti trouxe à tona, que é a porofobia, né? Sim. Então, e assim, a gente praticamente desconhecia esse termo, né? E aí, como que ele se aplica hoje, né? Então, infelizmente, né? São várias políticas contra, não contra a pobreza, né? Deveria ser contra a pobreza, não é contra o pobre, né? Então, e a gente vê que as pessoas se organizando e mostrando para o poder público o que tem que fazer, como o Manuel falou, que tem o prédio lá, tem a dívida do proprietário, então é só, né, fazer as contas e dar uma destinação social, né, para esses imóveis, né? Acho que é importantíssimo. Deixar aqui já os parabéns a todas as 250 famílias que estão lá, ao MLB, né, por essa luta que não é só aqui, né, em várias partes do país e em outras ocupações, porque realmente a gente é comovente, né, e é uma experiência
muito bonita e, né, um exemplo para cidadania. Muito bom. Então é isso, Paulo, né? Vamos fazer como, né, o Júlio Lancelotti, né? Nosso querido padre aí, né? Dos pobres, né? Pra gente acabar com essa aversão aos pobres. E uma forma de fazer isso visitando a ocupação Maria do Arraial. Tá aqui o nosso querido Manuel Vieira deixando o convite. Suas últimas considerações, o Roda de Conversa do Sindiúte, na pessoa da Marcele Amador, que é a nossa coordenadora de comunicação, da nossa coordenadora geral, Denise Romano, aqui também, te desejando uma boa sorte, muito trabalho, muita luta e deixando o sindicato aqui à disposição e enviando aqui um abraço para vocês da ocupação. Certo, primeiro eu queria agradecer pelo espaço, né, por estar falando um pouco dessa luta aqui também para mais gente, que acho que quanto mais gente souber dessa luta, que a gente também seja exemplo para poder outras pessoas que são sem teto se organizar e fazer cumprir a função social desses imóveis abandonados, né? Então acho que é importante também fazer esse chamado ao povo sem teto brasileiro para poder ir para a luta junto com a gente nesse sentido, né? Agradecer também ao sindicato, ao Sindiúte, por disponibilizar esse espaço, disponibilizar aí um pouco da atenção. Agradecer aqui a Rádio Favela, a Rádio Autêntica, né? 106.7. E é isso, sim. Para as considerações finais, eu queria colocar só duas pontuações. Primeiro, essa questão que vocês colocaram da população em situação de rua, que eu acho que existe discurso extremamente criminalizador que vem por parte do próprio poder público, né? O próprio Calil, em sua campanha, colocou que não podia dar muita mordomia para a população em situação de rua, que senão ela aumentava. Então, é uma frase muito infeliz. E durante o mandato dele, a população de rua dobrou de tamanho, né? Então, queria levantar um pouco desses dados aqui, mas esse projeto de lei 340 que está tramitando agora na Câmara, né? Foi agora para o segundo turno. A prefeitura até agora não se posicionou em nada disso aí, né? Então, temos que reverenciar muito o padre Júlio Lancelotti aí, que tem a coragem de ir para debaixo dos viadutos, quebrar pedra na marreta para poder ter no mínimo um lugar para que as pessoas possam se deitar, né? Assim, não é dignidade, não é nada ainda, mas é uma luta ferrenha para poder fazer essa denúncia de como a população em situação de rua, além de estar numa situação de extrema pobreza, de estar numa situação extremamente precária, ainda é criminalizada, né? Esse projeto de lei 340 aí, encabeçado pelo Partido Novo, mesmo partido aí do governador, que outro dia desse estava publicando frase de Mussolini, não me admira um projeto de lei desse de caráter nazista, né? Que é um projeto de lei que prevê laqueadura compulsória para mulheres em situação de rua, que prevê roubo dos pertences da população em situação de rua. É um projeto de exterminar os pobres, não a pobreza, né? Então, é mais uma coisa aí que é para poder criminalizar. E essa questão da ocupação, né? Como eu falei, é muito criminalizada. Convidar todo mundo a ir lá, conhecer a ocupação, conhecer quem são as famílias, conhecer o movimento e se somar a gente nessa luta, né? Somos mais de 8 milhões de sem-teto no Brasil. E as pessoas, às vezes, compram um discurso da grande burguesia que acha que é aquele discurso do individualismo, né? Então, se eu posso trabalhar muito, vai trabalhar que você consegue comprar sua casa. Eu queria dizer que a gente parar bem para poder pensar nisso que a gente está falando, porque então, a gente está muito mais próximo dos irmãos mais pobres, de quem está na ocupação urbana, de quem está em situação de rua, do que os mais ricos, né? Então, a gente precisa se somar nessa luta e agradecer o espaço. Obrigada, Manuel Vieira, coordenador aí geral do MLB. Muito obrigada pela sua participação conosco, tá? Volte sempre, seja sempre bem-vindo aqui, convidado pelo Sindiúte. Paulo Henrique, suas considerações finais. Obrigada pela sua presença também, nosso diretor estadual do Sindiúte. Eu que agradeço os ouvintes, esse programa, Manuel. Agradecer sua vinda, dizer que a gente está falando para o estado todo, né? Sim. Porque a gente está aqui na Autêntica e esse programa vai ser reproduzido em várias rádios pelo estado. E a gente sabe que é uma luta... E no Brasil de fato, né, Paulo? Toda terça-feira e sábado. Então, é uma luta que está sendo comunicada, né? E está alcançando aí, né, várias partes do nosso estado. E agradecer, né, a oportunidade de estar fazendo essa conversa importante aqui. O Paulo Henrique, alguma consideração final aí da luta de educação ou você já falou no início? Nós temos agenda? Acho que é isso, né? A gente vê como que as lutas se encontram, né? De um lado, a gente precisando aí da creche, da educação infantil,
né? E de outro lado, né, o governo do estado querendo acabar com a educação estadual. Sim. E nós estamos falando para as pessoas que demandam isso, né? As famílias trabalhadoras, né, que demandam essa educação. Então as lutas se encontram e se somam aí de fato, né? Muito bem. E vão defender a escola pública estadual também. Ok, Paulo Henrique, muito obrigada. E, gente, você que está nos ouvindo, aquele abraço, tem muita gente que pediu, Betânia lá, João Molevade nos pedindo abraço, o João Carvalho lá do bairro São Gabriel também, tá aí dado o abraço para você. E a gente vai encerrando aqui com uma sugestão do nosso querido Ronan, pedindo aqui pra gente encerrar. Nós falamos de moradia, falamos dessa luta toda, né? Tem uma música que foi feita pelo Zé Geraldo que diz tudo, e você vai prestar atenção nessa letra, que você vai ver que faz todo sentido com o que o Manuel falou aqui com a gente. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Um abraço, gente. Até a próxima.